Olá pessoal, estamos aqui para iniciar um revendo a tempo do técnico do MPU. A banca é a SESC que vai prestar o concurso de vocês. Vou fazer a parte de raciocínio lógico. Sou o professor Roberto Eugênio da Central de Concurso. Ministro das disciplinas de matemática financeira, matemática básica, raciocínio lógico e estatística. Então, queria antes de tudo pedir para vocês que vão fazer esse concurso treinar muito a parte de tabela verdade, a parte de argumentação, a situação de probabilidade, técnica de contagem. Isso a CESP está trabalhando muito ultimamente. Então vou mostrar para vocês todos os detalhes possíveis onde você deve se preocupar na hora da prova, todos os detalhes, as palavras-chave na hora da prova. Então eu preparei umas questões atualizadas da CESP, onde vocês vão ver as resoluções e poder treinar mais um pouco para essa prova que está aí por vir. Muito bem, primeiro passo, vamos ver o edital, o que ela está cobrando e vocês vão poder analisar. Olá pessoal, então o edital para essa prova de vocês é parte de estrutura lógica, lógica de argumentação, analogias e inferências, deduções e conclusões, lógica sentencial, proposições simples e compostas, tabela verdade. Então vamos começar resolvendo a primeira questão, onde eu procurei selecionar para vocês questões com base no edital que a CESP está cobrando ultimamente. Questão de número 1. Olha lá, considere uma prova de concurso público composta por questões com 5 opções, em que somente uma é correta. Somente uma questão é correta, tá aqui. Caso um candidato faça marcações ao acaso, a probabilidade, viu? A probabilidade, detalhes, de ele acertar exatamente, pessoal, detalhes, exatamente 2 questões, entre 3 questões fixas, será superior a 12 sobre 125? Temos aqui um caso de probabilidade, com certeza vai cair na sua prova. O que você deve fazer numa questão desse tipo? Ora, eu tenho que escolher 3 questões, ou seja, 3 questões, ele pediu dessas 3 questões, 2 exatamente estar corretas. O que você vai fazer? Você vai pegar essas 3 questões, uma questão, 2 questões, 3 questões. O que ele quis dizer exatamente 2 estar corretas? Dessas 3, eu quero 2 corretas e uma errada. Simplesmente isso. Qual a probabilidade de uma questão estar correta, pessoal? Ora, se eu tenho 5 opções, é 1 dentro de 5. Muito bem, que conta que eu vou fazer? 1 sobre 5 de estar correta, vezes 1 sobre 5 de estar correta, vezes, e de estar errada, 4 sobre 5. 4 opções de 5. Muito bem. Basta você pensar o quê? Fazer uma multiplicação. Ora, então vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, 4. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Muito bem. Aqui você acha que acabou. Não, por quê, pessoal? Tenho que observar que eu vou pegar 3 questões. Então, há uma combinação entre elas. Pode ser certo, 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 errado, certo, errado, certo, errado, certo e certo. Portanto, nesse caso, multiplica por 3. E aí eu tenho 4 vezes 3, 12, 4 vezes 3, 12, sobre 125. Sobre 125. Olha como a CESP é esperta. Ela perguntou o seguinte, será superior a 12 sobre 125? Não, estamos vendo que é igual. Portanto, na prova, essa questão está errada. É uma questão errada. Muito bem, prestando muita atenção porque a CESP vai fazer isso. Ela vai te dar o resultado e vai perguntar se é superior ou inferior. Portanto, pessoal, prestar muita atenção na pergunta. A pergunta da CESP é onde faz os alunos errar. Você encontra a resposta, não, ela me dá a resposta e você vai lá e já marca, antes de ver a resposta. A pergunta, portanto, sempre observar a pergunta. Veja, encontramos a resposta que ele nos deu e ele perguntou se é superior. Se você não está atento, você marca na palavra certa, não é, está errado, porque ele perguntou, pessoal, se é superior e não é, é igual, correto? Muito bem, vamos agora para a questão de número 2. Muito bem, pessoal, vamos agora para a questão de número 2. Prestar bastante atenção, que é uma questão também atualizada, que a CESP vai cobrar na sua prova também. Vamos lá. Olha só, em uma via, cada um dos 4 semáforos, A, B, C e D, possuem 3 lâmpadas, uma na cor verde, uma na cor amarela e uma na cor vermelha, que, quando acesas, corresponde aos comandos de tráfego. Siga em frente, atenção e pare. Muito bem, todo mundo sabe disso. Respectivamente, um semáforo em funcionamento pode exibir em cada momento, detalhes pessoal,
apenas uma das lâmpadas. Atenção para esses detalhes, pessoal. Nessas condições, julgue os itens a seguir. Vamos ver. Vamos lá, pessoal, ver o que ele perguntou nesses itens. Muito bem. Olha o que ele perguntou. A negação da proposição todos os semáforos estão ligados ou, detalhes, pessoal, a CESP é esperta nessas questões, ou o semáforo B está no vermelho? É. Olha a resposta que ele me deu. Nenhum semáforo está ligado e o semáforo B não está vermelho? Presta atenção, pessoal, que a CESP aqui queria te enganar. Ela me deu o conectivo ou, sabemos nós lá, dá uma olhada no seu caderninho, você que estudou, que a negação do ou é o e. Só que na resposta ele me deu o e, porém, na questão, a palavra-chave mais importante aqui é a palavra todos, pessoal. De imediato, dá para fazer uma conclusão. A negação da palavra todos, pessoal, jamais será nenhum. De imediato, você pode anular a questão dizendo que está errado. Por quê? A negação da palavra todos, existem aqueles 3 níveis que a gente ensina em sala de aula, principalmente aqui, quando você está estudando com a gente. Quais são? Existe pelo menos um, algum, a. Então, todas essas palavras são as negações do termo todos. O que você deve de imediato, na prova, qualquer uma, e saber fazer, se tiver na prova a negação da palavra todos, jamais será nenhum, de maneira alguma. Correto, pessoal? Portanto, pode ir lá nessa questão e dizer que ela está o quê? Errada, questão errada. Porque a negação de todos não pode ser nenhum. Muito bem. No outro item, ela pediu o seguinte: se os semáforos funcionam de forma independente, a quantidade de maneiras distintas, pessoal, com certeza isso vai cair na sua prova. Pode estudar, se dedicar, treine bastante os exercícios que isso vai estar na sua prova. De maneiras distintas, de os comandos de tráfego estarem acionados, é superior a 80? Muito bem. Veja que na questão, ele diz que tem 4 semáforos, pessoal. Cada um contém 3 cores diferentes. Então, nesse caso, basta você pensar, ora, eu tenho 3 cores diferentes, pessoal, 4 semáforos, eleva 3 elevado a 4. No entanto, eu vou ter 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Portanto, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Veja quanto a CESP é esperta. Correto, pessoal? Então, eu tenho 81 maneiras diferentes desses comandos. Portanto, é superior a 80? É. A questão está certa. Então, é isso que vocês devem prestar atenção, porque ela sempre vai me dar uma resposta aproximada para eu fazer o erro. Certo, pessoal? Então, eu tenho 3 cores distintas, 4 semáforos, 3 elevado a 4. Tenho uma quantidade de 81. Certo, pessoal? Então, isso com certeza cairá na sua prova. Muito bem. Então, agora nós vamos para a questão de número 3, observar o que a CESP também nos pediu. Olá, pessoal. Vamos então para a próxima questão. Presta atenção. Escolhi outra questão de probabilidade, porque eu tenho certeza que vai cair probabilidade para você. A CESP jamais ela dá uma prova com edital e pede probabilidade para não pedir isso em uma prova. Vamos lá. Está aqui. Em uma auditoria, a equipe responsável consultou uma série de arquivos. Entre esses, haviam 5 arquivos de documentos fiscais, atenção, 5 arquivos de documentos fiscais, 4 arquivos de recursos humanos e 1 arquivo de doações empresariais. Ponto. Cada arquivo continha 30 pastas. Atenção, pessoal, cada arquivo continha 30 pastas. Primeiro passo, 5 arquivos de documentos fiscais, 5 vezes 30, 150. Então, já tenho 150 documentos fiscais. Muito bem. Depois, 30 vezes 4, eu tenho 120 recursos humanos. Eu tenho, então, 120 recursos humanos. Vamos lá. 120 recursos humanos. 30 vezes 1, tenho 30. 30 o quê, pessoal? 30 arquivos de doações empresariais. Doações empresariais. Tá aqui. Porque em cada arquivo continha 30 pastas. Muito bem, vamos lá. Como o volume era grande, a auditoria foi feita por amostragem, em que uma em cada 6, olha o que a CESP fez aqui, uma em cada 6 pastas,
de cada arquivo foi auditada. O que ele quis dizer, pessoal? Ora, lá nos arquivos de documentos fiscais, uma em cada 6. No entanto, eu vou pegar o quê? 150 dividido por 6. 1 em cada 6, pessoal. 150 dividido por 6 tem um total de 25. Então, documentos fiscais foram auditados 25. Arquivos de recursos humanos, 120 dividido por 6, que é 1/6, pessoal. Eu tenho 120 dividido por 6, 20. Então, vai ser 20, onde eu tenho 20 arquivos de recursos humanos. E como eu tenho 30 de empresariais, dividido por 6, eu vou ter então 5. Então, muito bem, todos os arquivos auditados são esses. 25 fiscais, 20 humanos e 5 documentos empresariais. E agora vamos ver a pergunta que o cara quer. Ora, foi auditado. Alguns meses depois, foi realizada uma inspeção na qual, aleatoriamente, foram retiradas 2 pastas, atenção pessoal, 2 pastas, tá aqui, 2 pastas entre os arquivos auditados. Com base nas informações acima, pode-se concluir que, detalhes, a probabilidade, olha só pessoal, de retirar ao menos, olha que detalhe aqui, ao menos, pelo menos uma pasta de documentos fiscais é igual a 37,49, pessoal. Muita atenção na pergunta. Veja o que a Acesso já fez aqui. É igual, tá vendo? Então vamos lá. Primeiro passo, ele disse que eu quero retirar pelo menos uma. Quantos que eu vou tirar lá? 2. Atenção, primeiro passo, vou pegar 2. 2 aqui. Peguei, escolhi 2 no monte. Qual é o total, pessoal? 25, 25. Por quê? Eu quero apenas desses documentos auditados. 25 com 20, 45. Com mais 5, 50. Muito bem, total 50. Vou nesses 50 e pego 2. Dessas 2, o que me serve? Isso que é probabilidade. Ó, professor, o que eu quero é que pelo menos uma seja documento fiscal. Então, pessoal, o que eu quero é desse todo aqui, do 25. Portanto, o que eu sugiro para vocês? Quando tiver pelo menos uma, pelo menos 2, o melhor caminho é você trabalhar pelo caminho oposto, certo? Como, professor? Onde eu vou procurar a parte que eu não ganho, que fica muito mais fácil de você trabalhar. Como eu quero que tenha pelo menos uma, ora, eu posso calcular dessa maneira. Como que eu ganho o jogo? Eu posso procurar calcular aquela parte que eu não ganho, que se torna mais fácil. Então, eu quero que o documento não me serve e eu quero o outro documento que não me serve. Então, eu calculando o que não me serve, tudo que sobra é o que eu quero. Certo, pessoal? Então, se eu escolher os 2 e não for documentos fiscais, tudo que sobrar, que é o oposto, é o que me serve. Então, vamos calcular a parte que eu perco o jogo. Não é fiscal. Portanto, quantos que não é do fiscal? 20 mais 5, 25. 25 dentro do total, 50. Entenderam, pessoal? Total 50, quantos não me serve? 20 mais 5, 25. E já tirei esse aqui. Sobraram quantos, pessoal, que não me serve? Tinha 25, se eu tirei 1, sobraram 24. 24 dentro de 49, pessoal. Por quê, professor? Porque tinham 50, se eu tirei 1, ficou quanto? 49. Entenderam? Muito bem. E agora, vamos fazer essa continha. Você vai multiplicar 25 vezes 24? Não, simplifica, pessoal. Se tiver conta grande na prova, simplifica que vai ficar legal para você. Vejam só. 25 dividido por 25, 1. 50 dividido por 25, 2. Olha, eu tenho 24 lá, consigo também dividir. 24 dividido por 2 dá quanto, pessoal? 12, tá aqui. Então, o quantos não me serve? Quantos que não me servem? Vai ser um total de 12 sobre 49, tá aqui. Essa probabilidade, pessoal, não me serve. Por quê? O que eu quero é documento fiscal. Documento fiscal são esses caras aqui. Eu procurei o que não me serve e o que não me serve. Muito bem. Se eu tenho 12 de 49 que não me serve, pessoal, lembram que sempre o denominador representa o total. 12 não me serve. Quantos que me serve? Ora, professor, se 12 não me serve de 49, então faltam quanto? 49 menos 12.
Faltam 37. Então, nesse caso, 49 menos 12, 37. Então, eu ganho o jogo com 37 de 49. Tá aqui. 37 de 49. Vamos para a pergunta, dá uma olhada. Então, olha a pergunta do cara. Com base nessas informações acima, pode-se concluir que a probabilidade de retirar pelo menos uma pasta do documento fiscal é igual a 37 de 49? Tá aqui. Chegamos na resposta exata. Viu, pessoal, como a CESP gosta de enrolar vocês? Se ela tivesse perguntado é superior, é inferior, você poderia errar. Chegamos na conclusão que essa probabilidade é 37 de 49. Portanto, essa questão está o quê? Está certa. Veja que o aluno que não estuda, ele não tem nem chance de fazer uma questão dessa na prova. Por quê? Porque ele depende de cálculo. Ele vai chutar igual, onde que ele vai querer dizer que é igual, se ele não sabe nem o que está acontecendo? Então você vai ter que fazer o cálculo, não é difícil, probabilidade, veja que é fácil, tem outras maneiras de resolver, mas essa, sempre que falar em pelo menos um, pelo menos duas, procura o evento oposto, que tudo que sobra eu ganho. Correto, pessoal? Muito bem, pode anotar e vamos para a próxima questão. Olá, pessoal, então nós vamos agora para a próxima questão, onde essa próxima questão vocês devem prestar bastante atenção, porque é a parte da tabela verdade, que com certeza a CESP vai pedir. E a CESP ela é muito cheia de detalhes. Vamos prestar atenção, então, na questão e visualizar todos os passos que eu vou fazer para vocês. Muito bem, vamos lá. Julgue os próximos itens considerando proposições P. A proposição P a seguir. Olha só. O desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado. Se e somente se, detalhes, pessoal. Se e somente se, aqui. Se e somente se. Vejam só, não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil. Detalhes, pessoal, sempre que você vê na prova uma frase com conectivo, deve separar essa frase. Vejam só, aqui eu tenho, do lado esquerdo, posso chamar a frase de P, toda essa frase até antes do conectivo, e depois do conectivo, chamo a frase de Q. Pode ser A, B, R, S, T, a letra não importa. A gente fala P e Q, por quê? Porque a gente está acostumado a falar em sala de aula, que as proposições P e Q, você já está mais conhecido com isso. Vamos ver então. Olha o que ele perguntou. A proposição P, detalhes pessoal, é logicamente equivalente a, vamos visualizar o que ele quis dizer. Atenção, se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, conectivo, pessoal, prestaram atenção? Então, olha só, o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado. Conectivo, novamente, atenção, pessoal, e se houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, então o desenvolvimento do país não permanecerá estagnado. Visualizaram só? Veja onde que estão os conectivos. Aqui está as equivalências do C e somente C. Por quê, pessoal? Essas equivalências, nós temos que trabalhar ela na tabela verdade, tem que fazer a prova, uma situação. Uma proposição é equivalente à outra quando os resultados são iguais. Então, deixei pronto aqui para vocês, dá uma olhada, as duas equivalências do C e somente C. Quero que você pegue essas duas e faça os valores lógicos dela, vocês vão ver que os valores lógicos, os resultados são iguais. Vejam que elas são separadas por quem, pessoal? Pelo conectivo E. Pelo conectivo E. Esse é um dos detalhes que você deve ver na equivalência do C e somente C. Vejam só. Então aqui o que eu tenho de equivalência? Q, então P, E. Não Q, então não P. Vamos ver o que ele me deu, de resposta na prova. Se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, cadê essa frase lá, pessoal? Dá uma olhada. Olha que ela é a parte da segunda. Não houver investimento em pesquisa acadêmica do Brasil. Veja que essa primeira frase é o quê? A primeira frase é o quê? Não houver investimento em pesquisa no Brasil. Tá aqui, que. Então, acompanhe, pessoal. Então, agora tem que vir o P. Vamos ver se está certo. Então, olha, pessoal, o desenvolvimento científico no país permanecerá estagnado. Vamos ver se é o P. Olha o que está escrito no P. O desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado. Até aqui, show de bola. Certo, pessoal? Depois do então, até aqui, show de bola.
Qual é o conectivo? E. Tá vendo aqui, pessoal? E. Vamos ver lá na resposta. E também. Vamos depois do E, o que que vem? Tem que vir o quê, pessoal? Não que. Vamos ver o que está escrito. Se houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, vamos ver o que está escrito lá na pergunta. Se não houver, tá vendo? Não, então tenho que negar. Então aqui ele disse o quê? Se houver, neguei. Tá correto, neguei. Então, tá aqui, pessoal. Então, tenho que negar o P, pessoal. Veja lá o P e vamos ver se está negado. Olha o que está escrito no P. O desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado. Vamos ver na resposta. Então, o desenvolvimento do país não permanecerá estagnado. Veja que ele negou a proposição. Portanto, essa proposição é equivalente a essa que ele me deu na prova. Portanto, muita atenção nessa hora. Aconselho vocês, pessoal, treinar essas duas proposições com valor lógico, treinar a tabelinha verdade. Façam a tabela verdade, correto? Muito bem. Então, na prova, pessoal, essa questão está certa. Questão certa da CESP, ok? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Vamos continuar com a próxima questão. Vamos visualizar o que ele nos perguntou. Muito bem. A negação da proposição P. Viu a proposição P que nós estamos trabalhando agora há pouco? Muito bem. Está corretamente enunciada da seguinte forma. Detalhes, pessoal. Ou o desenvolvimento científico do Brasil permanecerá estagnado, ou não haverá investimento em pesquisa acadêmica. A proposição que nós estávamos estudando, pessoal, qual que era? P, C e somente Q. Tá aqui. Essa era a proposição. O que que ele pediu? Uma negação. Veja que esse é o símbolo de negação da CESP, tá, pessoal? Negação. Então, pessoal, a negação do C e somente C, raridade ensinar, então isso é muito importante que você pega, que a CESP cobra demais. Qual que é, professor? É a disjunção exclusiva, pessoal. É ou P, presta atenção, pessoal, ou que, é isso aqui, ó. Qual é o detalhe, professor? É o ou, disjunção exclusiva, ele tem que aparecer. Negação do então, certo, pessoal? Portanto, eu vou ler a frase, se tiver esse cara, o ou, normal, sem negar, tudo ok. Vamos ver. O que que ele me deu? É, ou o desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado, ou não haverá investimento em pesquisa acadêmica. Veja, pessoal, ele não mudou a frase em nada, apenas acrescentou quem? O ou. Portanto, é a negação do C e somente C. Essa questão está certa. Muito bem, pessoal, vamos para a próxima questão, ver o que a CESP nos quer que a gente faça desse teste que nós estamos resolvendo aqui. Considere que dos 10 postos de combustíveis de determinada cidade, exatamente, detalhes, pessoal, exatamente 2 deles cometam a infração de vender gasolina. Então, pessoal, 2 deles está cometendo infração. O que quer dizer? De 10, 2 contém infração. Se 2 tem infração, quantos não tem, pessoal? 8. 8 não tem infração. Então, 2 postos legais, 2 postos ilegais e 8 postos legais. Então, eu tenho 2 com infração e 8 não tem infração. Não tem infração. Bom, o que ele perguntou? E que seja escolhido ao acaso alguns desses postos para serem fiscalizados. Julgue os itens a seguir. Prestar atenção, de 10 postos, eu tenho 2 que cometem infração e 8 não cometem infração. Vamos ver o que ele nos perguntou. Então, o que eu tenho? De 10 postos, 2 contém infração, 8 não contém infração. Então, eu tenho 2 que estão com infração e 8 não contém infração. Tenho isso aqui. Muito bem, vamos para a pergunta. 5 detalhes, 5 é a menor quantidade de postos que devem ser escolhidos para serem fiscalizados, de modo que, com certeza, um deles seja infrator. Detalhes, pessoal, ele perguntou se eu escolher 5. Se eu escolher 5, eu com certeza, um deles é infrator? Vejam, eu tenho 2 com infração e 8 sem infração. Não, por quê? Porque eu tenho 8 que não tem infração. Eu posso escolher 5 desse grupo de 8 e nenhum vai ter infração. Então, não é a menor quantidade.
para eu ter certeza que um deles tem infração, eu tenho que pegar todos esses aqui, todos os 8, pessoal, todos os 8, mais quem? Mais um. Porque quando eu pego esses 8, eu não garanto que um tem infração. Mas quando eu pego mais um, com certeza, com 9, eu garanto, pelo menos um tem infração, contém infração. E a pergunta que ele quis é essa. 5 é a menor quantidade de postos que deve ser escolhido para eu ter certeza que um deles seja infrator? Não, a menor quantidade é 9. A menor quantidade é 9. Então essa questão está errada. Porque no mínimo, pessoal, 9, se eu pegar 8, eu não tenho certeza, porque pode ser os 8 postos bons. Quando eu pego mais um, tem que vir um do outro grupo. 9. Com 9 eu tenho certeza que pelo menos um vai ser um posto infrator. Muito bem. A próxima questão, ele disse o seguinte. Então, se 2 postos forem escolhidos aleatoriamente, a probabilidade de esses 2 postos serem os infratores será inferior a 2%? Atenção, pessoal. Ele mandou escolher 2 postos. Então, vou pegar um posto, vou pegar outro posto. Ele disse o quê? Qual é a probabilidade desses 2 postos serem infratores? Então, de 10, como que eu vou ganhar o jogo? Tem que ser infrator e infrator. É assim que eu ganho o jogo. É o que ele quer, que os 2 sejam infratores. Portanto, quantos tem infrator, pessoal? 2. 2 sobre 10. Esse já foi. O outro tem que ser infrator. Quantos sobraram infrator? 1. De quanto, pessoal? De 9. Muito bem. 2 de 10, 1 de 9. Faço o cálculo. Vamos lá? Posso simplificar se eu quiser. Posso simplificar o 2 e o 10. 10 dividido por 2, 5. Então lá em cima sobrou 1. E aqui embaixo, 5 vezes 9, 45. Tá aqui. Ele perguntou, é inferior a 2%? Não sei, tenho que fazer o cálculo. Vamos lá? 45, 1 sobre 45, pessoal. 1 sobre 45, tá aqui. Vamos lá. 1 por 45 não pode. 10 por 45 ainda não dá. 100 por 45, 2. 2 vezes 45, 90. Para chegar em 100, 10, pessoal. 100 de novo. 100 para 45 dá quanto? 2. E vai embora. Então eu tenho quanto? 2,2%. Então eu tenho 2,2%. E assim por diante. Portanto, olha a pergunta, pessoal. É inferior a 2%? Não. É o que, pessoal? Superior. Portanto, essa questão está errada. Porque é superior. Questão errada. Certo, pessoal? Então, muita atenção na hora da pergunta. Isso você deve ter bastante atenção. Não vão vacilar em chutar de imediato, não. Fazer o cálculo e prestar atenção na pergunta. Muito bem, vamos mudar para a nossa próxima questão. Olá, pessoal, vamos para a nossa próxima questão, sempre com muita atenção nesse tipo de questão. Porque esse caso de equivalência com certeza estará na sua prova. Eu aconselho você a dar uma olhada em todas as equivalências que a gente trabalhou em sala de aula. Vamos lá. A afirmação, não dirija após ingerir bebida alcoólica. Ou, olha o conectivo, pessoal, ou você pode causar um acidente de trânsito, do ponto de vista lógico, equivalente a. Primeiro passo, vamos ver a equivalência do ou. Pessoal, são 2 equivalências para o ou e a SES trabalha as 2, certo? Então a equivalência do ou pode ser qual, pessoal? Marque isso daí para você. Não P, então que, primeira equivalência. Se não tiver essa resposta, tem a outra. Qual é, professor? Não que, então P. Muito bem, tá aqui. Vamos lá? Nega a primeira, então repete a segunda. Se não tiver, nega a segunda, então repete a primeira. Vamos ver qual das 2 tem. Se não tiver nenhuma, então a questão está errada. Vamos lá. Ele perguntou a equivalência dessa proposição. Primeiro passo, encontramos o conectivo, vamos separar. Então, essa frase antes do conectivo, ensinei a chamar de P. Depois do conectivo, vamos chamar a frase de que? Tá aqui. Então, é isso que eu tenho. Muito bem, vamos lá. Vamos ver se está correto. Primeira possibilidade, vamos ver. Olha o que ele me deu. Se tem o então, obrigatório começar com C, tá aqui. C, vamos ver.
Você dirige após ingerir bebidas alcoólicas. Vamos ver, pessoal? Olha o que está escrito no P. Não dirige após ingerir bebidas alcoólicas. Tem que negar. Tá negando? Olha, tá vendo que o não? Ele tirou. Você dirige após ingerir bebidas alcoólicas. Até aqui tá correto. Então, vamos ver. Então, vamos pro quê? Tem que estar positivo, não pode negar. Você pode causar um acidente de trânsito? Vamos ver se está ok. Você pode causar um acidente de trânsito? É a mesma frase? Ele negou? Não negou. É a mesma frase? É. Ele perguntou, do ponto de vista lógico, é equivalente? É. Por quê? Temos a equivalência do ou pelo primeiro caso, a questão está correta. Se não tivesse essa, você tinha que ver se tinha a próxima. Se não tivesse nenhuma, estaria errada. Pessoal, detalhes, sempre na equivalência do ou tem que ser o então, com o C, correto, pessoal? Prestar bastante atenção nisso, porque a SESC cobra demais na sua prova. Portanto, a questão está correta. Vamos para a próxima questão. Muito bem. Olá, pessoal. Então, vamos desenvolver mais uma questão que a SESP gosta sempre de trabalhar nas provas delas. Dá uma olhada. Se a expressão lógica envolvendo RT for R então T, C e somente se R, a tabela verdade correspondente será a seguinte. Então veja o estudo da tabela verdade, pessoal. Ela já me dá a tabela verdade pronta, eu vou ver se está correto. Então tem aqui a mesma coisa, nós estamos trabalhando com P e Q, a mesma coisa, P e Q, pessoal, a mesma coisinha, P e Q. Família do P, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Família do Q, verdadeiro, falso, alternada. E aqui o que ele me pediu, P, ou seja, R, então T, C e somente se R. Primeiro passo, vamos fazer o R, então T. Então, vou pegar a família do R com a família do T, pessoal. No conectivo, então, qual é o macete do então? Se der Vera Fischer, o resultado é falso. Então, presta atenção. Verdadeiro com verdadeiro. Eu que estou fazendo esse cara aqui, pessoal. Verdadeiro com verdadeiro, falso. Vamos lá, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Só é falso se der Vera Fischer, ou seja, verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso vai dar verdadeiro. Família do R, eu já tenho a família do R aqui, que é verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Então ele perguntou no conectivo C e somente C. Esse cara com esse cara dá verdadeiro? Sim, porque no C e somente C, quando os lados forem iguais, o resultado vai dar verdadeiro. Portanto, verdade com verdade, verdadeiro. Falso com verdade, dá falso? Dá. Só é verdade se forem iguais. Verdadeiro com falso, dá verdadeiro? Não. Então, essa tabela verdade está errada. Errada. Porque falso com verdadeiro no C e somente C vai dar falso. E ele deu verdadeiro. Certo, pessoal? Verdadeiro com falso vai dar falso. Ok. Então, por uma situaçãozinha, a questão está errada. Olá, pessoal. Então, vamos desenvolver nossa última questão desse revendo para a prova do MPU, onde vou trabalhar com vocês agora a teoria dos conjuntos, que a SESP gosta de trabalhar muito esse tipo de questão em prova. Muito bem, vamos lá. Considere em uma amostra composta por 210 pessoas, 210, atendida em unidade do atendimento do DETRAN. 105 foram ao DETRAN para resolver pendências relacionadas à documentação de veículos. 70 para resolver problemas relacionados a multas. E 70 para resolver problemas não relacionados à documentação de veículos ou multas. A respeito dessa situação hipotética, eu julgo. Então, tenho uma teoria dos conjuntos. Vamos lá. Então, o que eu tenho? De 210, 105 foram ao DETRAN para resolver pendências relacionadas a documentos, 70 para resolver multas e 70 nenhum dos dois. Muito bem. Vamos para a pergunta da SESP. Em face dessa situação, é correto afirmar que nessa amostra, menos de 30 pessoas procuram a unidade do atendimento do DETRAN para resolver problemas relacionados simultaneamente, os dois. Simultaneamente. Vendo aqui como dá trabalho, pessoal. Muito bem. Então, lá no problema eu tenho, pessoal, de 210 pessoas, 105 relacionadas aos veículos. Tenho mais 70 relacionadas às multas e ele diz que tem 70 pessoas que não estão em nenhum. Então, como o total, pessoal, é 210, você deve fazer o seguinte macete, soma 105
mais 70 mais 70, vai dar 245. Como meu pesquisado foi 210, então a intersecção tem 35 pessoas. Muito bem, vamos para as perguntas. Em face dessa situação, é correto afirmar que nessa amostra, menos de 30 pessoas procuram a unidade do atendimento do Detran para resolver problemas relacionados simultaneamente? É menos de 30, pessoal? Não, simultaneamente 35, superior a 30. Portanto, essa questão está errada. Muito bem. Na próxima questão ele diz, caso se selecione ao acaso uma pessoa entre 210 da amostra, a probabilidade de que tenha procurado a unidade do Detran para solucionar pendências relacionadas à documentação de veículo e que tenha procurado para resolver relacionado à multa será superior a 1/6? Então ele quer saber essas pessoas dentro do total é superior a 1/6? Não sei, vamos lá? 35 sobre 210. Simplificando esse cara. Se eu simplificar esse cara por 35 dá 1. E por 35 vai dar 6. Muito bem, então é igual. Ele perguntou na prova se é superior. Então está errado, porque é igual. Muito bem, pessoal. Então, deixo a dica aqui para vocês. Treine bastante a parte de tabela verdade, a parte de argumentação. Treine muita parte de probabilidade, técnica de contagem. É muito importante que você pegue os exercícios das provas anteriores, vá lá, entre no site da SESC, pegue várias provas e comece a fazer. E não vão desanimar para a prova, porque essa oportunidade é muito importante e onde você deve ir com vontade, estudo final de semana bem, não vão brincar que vocês vão conseguir passar.